Bom, quando o Trance me chamou para trazer a palavra hoje, eu orei a Deus e falei: Senhor, eu quero levar algo que seja do seu coração diretamente para nós. Então Deus trouxe alguma coisa para eu estar falando hoje. Abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, nós vamos ler os versículos 9 e 10. E depois você não trava o celular não, nem fecha a Bíblia, que nós vamos ler mais algumas passagens. E depois que a gente lê as passagens, eu vou explanar aquilo que Deus falou. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso Deus, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. Abra em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, no versículo 15. Jesus ali orando, ensinando a gente a orar, ele diz: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Lucas 18, 15 e 17. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, mas os discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixar vir as minhas criancinhas, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de modo algum entrará nele. Reino de Deus de novo. João capítulo 4, versículo 23. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Romanos capítulo 12. Vamos ler todos os versículos e depois a gente... Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, versículo 9. Ei. Romanos 12, versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns com os outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Agora Efésios, por último aí, Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Portanto, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tirados dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Jesus, quando Ele vem nos ensinar a orar, Ele nos ensina a ter sede, vontade, para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Jesus veio único e exclusivamente para estabelecer o reino de Deus na terra. E Ele disse: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus veio por nós, para morrer por nós, para estabelecer esse reino. Mas que reino é esse? Do que então que Jesus estava dizendo? Do que Paulo estava dizendo? Do que João descrevia ali quando Jesus implantava esse reino de Deus? O reino de Deus, nós vimos aqui que ele é de Deus para nós e de nós para uns com os outros. E está aí justamente a chave desse negócio. O reino de Deus é a vida em comunidade que nós vivemos e as pessoas que nós vamos adicionando a esse reino.
e trazendo para o nosso convívio e chamando eles então de quê? De irmãos. Mas de que adianta eu viver uma vida dentro de um templo, não de uma igreja, porque a igreja somos nós, se eu não vivo efetivamente uma vida de igreja? Vida de igreja não é vir aos cultos. Não é ficar de pé, a hora que fala para ficar de pé, não é a hora que sentar, a hora que manda sentar, a hora que pede, né? Não manda. Vida de igreja é viver cuidando uns dos outros. É amando uns aos outros. É principalmente respeitando uns aos outros. Erramos, mas arrependemos. Viver vida de igreja é ser como criança, que Jesus disse aqui. É ter um coração puro. Você já viu criança maquinar o mal? Criança não maquina o mal. Criança não é invejosa. Criança não julga. Criança vive efetivamente um dia após o outro. Ela vive o momento. Em dado momento ela está com raiva, mas ela está com raiva mesmo, ela não está fingindo. Em dado momento ela está alegre mesmo, ela não está fingindo e nem precisa disso. Criança é pura de coração. E é disso que está tratando aqui Jesus ao dizer que a igreja, vida de igreja, é trazer o reino de Deus. Temos que ser como crianças. Porque se nós não formos como crianças, nós não herdaremos esse reino de Deus com Deus. Estamos passando por uma grande prova aqui na terra. E a palavra é passando. O que são 80, 90 anos de vida perto da eternidade? É um cisco. É um piscar de olhos. E às vezes a gente passa a nossa vida dentro de um templo, mas não vivendo como irmãos. O que me interessa é o que me interessa. O que o outro está passando longe de mim. Às vezes eu falo assim, nossa, você viu fulano? Está passando por tanta luta. Mas efetivamente, ir até ele, abraçá-lo, ajudá-lo, chorar com ele, se alegrar com ele, muitas vezes não fazemos. Isso é hipocrisia. Isso é não viver o reino de Deus. Isso é contrariar tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é viver como igreja. Deus o Pai, Ele espera que nós então tenhamos uma vida de adoração. E é uma adoração que o adore em espírito e em verdade. Por isso a palavra de Deus diz para que nós tenhamos um amor não fingido. Verdade. Que sejamos então verdadeiros todos os dias. Não somente aos domingos, aos sábados ou às sextas-feiras. Que a gente não use máscaras. E mais do que isso, que aquele que está a usá-las, que nós não o afastemos de nós, mas que pelo contrário, a gente o abrace, o ame. E isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é o quanto eu canto, ou o que eu canto, ou o que eu falo, ou a oração que eu faça. Muito menos o tempo que eu dedico de joelhos ou o meu jejum. Adorar a Deus é viver a vida de Deus em si e no outro. Viver uma vida de igreja, de irmandade mesmo. Coladinho. A nossa vida como cristão, ela tem que ser reflexo para o mundo lá fora. Quando a palavra de Deus diz em Romanos que nós não devemos nos conformar com esse mundo, é não andar em conformidade com ele, mas é ser diferente. E o ser diferente é ser o quê? Verdadeiro. É amar verdadeiramente uns aos outros. É suportar. E suportar não é aguentar não, às vezes mas é dar suporte. Sabe aquela base para ele se manter de pé? Seja você, seja eu. Isso é viver uma vida plena no reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, lá da oração que Jesus nos ensinou. Viver como crianças, amando uns aos outros, não sendo fingidos. Porque a coisa que mais entristece o coração de Deus é quando nós fazemos um motim contra a liderança ou um complô contra um irmão. Meu Deus do céu.
fulano não gosta dele não, tá? Sabe por quê? Fulano só gosta de aparecer. Faça conforme a vocação que Deus tem te chamado. Viva uma vida esperando e querendo a simplicidade. Julgue os outros maiores do que a si mesmo. Essa é a vontade de Deus para conosco, como vida de igreja. E quando a gente começa a criar esses motins, e começa a falar, e falar nas costas, e chamar o outro para concordar com você, estou me colocando junto, tá? Estou no pacote. Isso entristece muito mesmo o coração de Deus. E aí a gente chega diante de Deus com tamanha hipocrisia e diz: Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Você está de piadinha comigo? Eu falo isso com Deus. Até nas orações nós devemos ser sinceros. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Fazer uma oração dizendo coisas que Deus não vai se importar, não adianta nada. Deus, ele se importa com aquilo que você fala de coração, daquilo que você abre o seu coração e fala rasgado. Interessa. Pode ficar tranquilo, Deus não se ofende não. Tem muita misericórdia para conosco, porque nós somos homens. Por isso que Jesus foi preciso vir homem aqui, para a gente poder ouvir Deus. Tinha um monte de formiguinha, né? Saindo do formigueiro, buscando folhas e voltando para o formigueiro. Eu ouvi essa história, achei o máximo. E aí então uma pedra rola e para no meio do caminho delas, e elas começam a ficar perdidas. E a que saía do formigueiro ia na pedra e não sabia se voltava, o que fazia, a outra segurando a folha, e o cara falava assim: dá a volta, é só uma pedra, dá a volta, está grande, você não está vendo, mas é só dar a volta. Aí ele falou: não tem jeito não, tem que ser formiga para eles poderem me ouvir. Jesus veio ser homem entre nós para que a gente pudesse ouvir e ouvir essas palavras, que a vida como igreja é explanar o reino de Deus aqui na terra, é viver uma vida cristã aqui na terra, é realmente seguir o caminho que o mestre mandou trilhar. Amém? Para encerrar aí, abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha em si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pensei de si sobriamente, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, meus queridos, que a gente possa sair daqui hoje com uma coisa em mente, guardada no nosso coração, que nós devemos cuidar uns dos outros em amor verdadeiro, não fingido, não construir o mal, apartai do mal, não sede vencidos pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Que a gente possa ter uma vida de dedicação uns para com os outros, uma vida de irmandade de verdade, não só de palavras, não só de calendário, não só de compromisso de horário, nem de data, mas de vida. Eu acho que era isso que Deus queria falar conosco hoje, para que o nosso coração estivesse aberto para perdoar. E muitas vezes nós temos que perdoar porque nós criamos amarguras nos nossos corações, pela atitude dos outros, pelo que os outros falam, fazem ou não fazem. Então fecha seus olhos. Paizinho amado, em nome de Jesus, Senhor,
Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, transforma, Senhor, o nosso eu, o nosso entendimento, Pai. Transforma, Paizinho, o nosso coração duro de pedra, Pai. Quebra, Senhor, o nosso coração. E faz, Senhor, de nós homens com coração de carne. Coração de carne, Pai, que a Tua mão vem e apalpa e faz dele o que o Senhor bem quer. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa trilhar, Deus, a Sua vontade, o Seu caminho, que nós possamos, ó Pai, caminhar dentro do Teu reino, Deus, sendo sinceros de coração. Ô Paizinho, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, nessa manhã, que nós tenhamos, ó Deus, um coração disposto, Pai, a ofertar de si, cada dia mais para o outro. Que nós tenhamos, ó Pai, um coração paciente, para ouvir, para aguentar os chatos. Deus, em nome de Jesus, nos dá paciência, Deus, e amor também, Pai. Nós somos irmãos, ó Deus, e nós sabemos, ó Pai, que quando nós vivemos em harmonia e alegria, isso é que alegra o Teu coração, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, Deus, e o Senhor quer ver a gente vivendo uma vida constante na Tua presença, uma vida constante de amor, que pregue a graça e a misericórdia, porque é o que nós vivemos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, transforma, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração nessa manhã. É a oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus.